estádio vai tremer, a galera vai curtir. Movimento Retilíneo Uniforme parte 2. Fui! Vamos treinar, vamos para os exercícios. Esse é da Universidade Federal do Paraná, se liga. Um trem de 150 metros de comprimento em MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, velocidade constante. Atravessa uma ponte de 350 metros de extensão na Serra do Mar em 1 minuto e 40 segundos. É correto afirmar que a velocidade do trem no percurso é em quilômetros por hora de quanto? Esse exercício é um exercício clássico do clássico do clássico. Veja no meu esquema, eu juro que isso é um trem de ferro. E isso é a ponte que ele vai atravessar. Esse trem está se movimentando, no caso do meu desenho, para a direita, com uma velocidade que nós não sabemos quanto vale. Essa é a pergunta do exercício. Qual a velocidade do trem? Para isso, eu sei que o tamanho do trem é de 150 metros. Também sei que a extensão da ponte é de 350 metros. Ele fez todo esse trajeto em um tempo de 1 minuto e 40 segundos. Já que eu tenho tempo, se eu souber o deslocamento, eu descubro a velocidade, ΔS sobre ΔT. O deslocamento, eu vou usar o narizinho do trem para ver quantos metros ele vai andar. E esse vai ser o deslocamento do trem. Veja só. A partir do momento que o narizinho do trem bica aqui na ponte, se ele andar 350 metros, ele vai parar na outra ponta da ponte. Porém, o trem ainda não atravessou a ponte. Olha só, o trem está todo dentro da ponte. Então, para atravessar a ponte, o meu trem de ferro tem que atravessar os 350 metros da ponte, mais o tamanho do trem. E fica bem aqui. Então, nós temos que o nosso ΔS será 150 mais 350. O tamanho da ponte mais o tamanho do trem, que dá 500 metros. O nosso tempo, ele é de 1 minuto e 40 segundos. Nós não podemos trabalhar com essas unidades misturadas. 1 minuto, 40 segundos. Vamos passar tudo para segundos. 1 minuto tem 60 segundos, mais 40, então nós temos aqui 100 segundos. E aí o exercício está perguntando qual a velocidade do trem. Esse exercício cai demais. Então a velocidade do trem vai ser ΔS sobre ΔT. Essa velocidade, o nosso ΔS está aqui do lado, ó. Ele era de 500 metros e o nosso ΔT é de 100. Substituindo 500 sobre 100, nós vamos encontrar aqui, né? Corta, 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 corta. 5 dividido por 1, 5 metros por segundo. Porém, muita atenção, porque o exercício perguntou em quilômetros por hora. Devemos fazer a conversão. Quem assistiu a aula do Rodrigão vai lembrar. Como é que faz? Multiplica ou divide por 3,6. Eita! Se não sabe responder, tem que voltar na playlist. Não tem como. Volta lá e assiste de novo velocidade média. Do metro por segundo para o quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. Isso vai dar um valor de 18 km por hora. E aí nós vamos marcar aqui a alternativa letra B. Vapo! Eu quero é mais, eu quero é mais. Vamos! Uma partícula descreve um movimento retilíneo uniforme segundo um referencial inercial. A equação horária da posição, olha lá quem apareceu, com dados no SI, significa que a posição está em metros e o tempo está em segundos. Vamos anotar isso? A posição está em metros e o tempo está em segundos. Isso é o que significa dizer que está no SI, Sistema Internacional. X é igual a menos 2 mais 5t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é... Qual o valor da velocidade e se é progressivo ou retrógrado. Quando o exercício já vem para cima nos seus peitos com a equação horária da posição, você escreve ela, x é igual a menos 2 mais 5t. Com essa informação,
nós utilizamos a equação horária da posição padrão para fazer uma comparação. Olha lá, S é igual a S0 mais VT. Agora a gente usa o método do bife. Você tira um bife aqui, olha lá o bifão, ó. Opa, bisteco, ó. Você vê que está escrito bem no lugar do S0, lá na equação do exercício, menos 2. Então, isso significa dizer que o nosso S0, que é a posição inicial do móvel, é menos 2 metros. É onde ele começou o movimento. Faz o bifão aqui, ó, que beleza, ó. No lugar do V está escrito 5. Então, a velocidade do movimento é 5 metros por segundo, já que nós estamos falando do sistema internacional. Perceba, se o sinal da velocidade está positivo, então quer dizer que esse é um movimento progressivo, está na nossa aula de conteúdo. Ah, mas o sinal do S0 é negativo. Dane-se! O sinal do S0 não importa nada, só é progressivo ou retrógrado se a velocidade tiver sinais positivos ou negativos. O sinal do S0, tô nem aí. Ficamos então com a letra C. A velocidade é 5 metros por segundo e o movimento é progressivo porque ela tem sinal positivo. Socorro, cada um por si, apareceu o gráfico. Calma. Facinho demais, se acalma, bebê. Universidade Estadual da Ponta Grossa de Paraná. Um abraço para o Paraná. Um automóvel e um ônibus partem em diferentes horários de duas cidades localizadas nas margens da mesma rodovia, deslocando-se em sentidos contrários. O automóvel sai da cidade A em direção à cidade B, enquanto o ônibus sai da cidade B em direção à cidade A. O gráfico a seguir representa as posições dos veículos em função do tempo. Considere a cidade A localizada na origem x igual a 0. Bem aqui estará a cidade A na posição igual a 0. E a cidade B estará lá na posição 540. Sobre esse evento, assinale as afirmativas corretas. Vamos entender o que está acontecendo nesse gráfico. Existe uma estrada que tem o quilômetro 0 bem aqui, ó, a cidade A. E tem no quilômetro 540 uma cidade B. Um carro vai partir da cidade A em direção a B. E um busão vai partir da cidade B em direção a A. Como o sistema de coordenadas é o mesmo, um vai ter velocidade positiva, porque as posições vão estar aumentando. Assiste a aula. O outro vai ter velocidade negativa, porque as posições vão estar diminuindo. Se eu observar o gráfico, eu faço perfeitamente a leitura. Veja, o automóvel ele sai da posição 0, que é onde fica a cidade A, e vai em direção à posição 540, que é onde fica a cidade B. O busão sai da posição 540, que é onde fica a cidade B, e vai em direção à cidade A, que fica na posição 0. Compreendeu a leitura? Então precisamos avaliar as alternativas. Primeiro, a distância entre as duas cidades é 540 quilômetros. Bom, é claro que sim. Se uma está na posição 0 e a outra na posição 540, elas distam 540 quilômetros. O automóvel encontra o ônibus 4 horas após ter partido da cidade A. Isso a gente pode ver no gráfico. Nesse eixo horizontal, nós temos o tempo em horas. E no eixo vertical, que ele chamou de X para te confundir, porque normalmente o X é deitado. É onde nós temos as posições em quilômetros. Bem nesse pontinho, bem aqui, é onde os dois carros se encontram, porque eles estão todos na mesma posição. Se você olhar no eixo do tempo, se passaram 4 horas, já que o eixo está marcado em horas. Então, 4 horas após o movimento, eles se encontraram. O automóvel encontra o ônibus 4 horas após ter partido da cidade A. Verdadeiro. Próxima. A velocidade média do automóvel é de 90 km por hora. Bora ver? Ele perguntou a velocidade média do automóvel. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Velocidade média é ΔS é posição final menos posição inicial. A posição final do automóvel é 540. Menos a posição inicial, que era 0. Dividido pelo tempo. E se eu olhar aqui no eixo do tempo, está marcando 6 horas o momento que o automóvel chegou. A partir do 0, né?
Então você vai ter 6 horas como intervalo de tempo. 540 dividido por 6 são 90 e eu dividi sim quilômetros por hora. Então, a velocidade média do automóvel é de 90 km por hora? Sim, verdade. 8. A velocidade média do busão é de 67,5 km por hora. Agora eu vou fazer a mesma conta, só que para o busão. A velocidade média vai ser a posição final menos a posição inicial do busão. Ele chegou na posição 0 e saiu da posição 540. Então vai ser 0 menos 540. Final menos inicial. O tempo, agora muita atenção no gráfico. O busão começou seu movimento às 2 horas, onde o gráfico começa, e terminou às 10. Das 2 horas até as 10, então ele levou 8 horas. Se quiser, pode fazer instante final menos instante inicial. Você vai achar as 8 horas. Aqui vai ficar 540 dividido por 8, que dá 67,5 km por hora. É verdade que isso aqui será negativo, porque 0 menos 540 é menos 540. Mas o exercício não levou em consideração o sinal. E tá tudo bem, porque o módulo, o valor da velocidade é 67,5. O sinal é só para onde o móvel está indo. Acertou também. E para matar, a razão entre os tempos de viagem do automóvel e do ônibus é 3/4. Perguntas sobre razão são muito comuns no vestibular. Razão é divisão, e é sempre a divisão do primeiro dividido pelo segundo. Então, se eu for fazer essa razão dos tempos de viagem, veja. O carro levou 6 horas e o busão levou 8 horas. Lembra? Simplificando por 2, nós temos a razão 3/4, que é a que o exercício pediu aqui, ó. Então, a 16 também está correta. Fizemos de gráfico, fizemos de texto, fizemos de tabela. Quer mais o quê? A tabela fornece em vários instantes a posição S de um automóvel em relação ao quilômetro 0 da estrada que se movimenta. Quando o tempo era 0 desse movimento, ele estava na posição 200 km. O tempo aqui está medido em horas. Então, esse aqui é o nosso S0, quando o tempo era 0. Conforme o tempo foi passando, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, a posição foi aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Esse movimento é progressivo ou retrógrado? Retrógrado. O sinal da velocidade é positivo ou negativo? Negativo. Olha o que ele pediu. A função horária que nos fornece a posição do automóvel. Ele quer que você faça a função horária da posição. Se lembre, só sorvete. Quando ele pede a função horária, ele quer que você troque o S0 e o V, respeitando os sinais. A função desse exercício será, qual o valor do S0? Já deixamos marcados aqui, era 200. Sempre com muita atenção a essa frase aqui. Ele deixou a gente usar as unidades fornecidas, não há necessidade de conversão. A velocidade será negativa, certeza, mas qual o valor dela? Podemos fazer uma continha rapidamente e calcular essa velocidade com ΔS sobre ΔT. Você pode escolher qualquer deslocamento, desde que você respeite o tempo. Eu vou escolher por fazer o deslocamento total e o tempo total, vai dar certo. Posição final menos posição inicial, 50 menos 200. Sobre instante final menos instante inicial, 10 menos 0, 10. Então, V será menos 150 sobre 10, que dá menos 15 km por hora. Eu já sabia que seria negativo, já deixei o menos, vou colocar aqui 15t. Essa é a nossa função, ela está aqui na alternativa letra D e a gente matou esse também. Um beijinho no seu coração, até o próximo vídeo, fui!